Oi, tudo bem com vocês? Bom, eu vou falar sobre uma das escolas literárias que é que eu mais acho interessante, que é a que eu mais gosto, né? Que é o romantismo. Para entender o romantismo, a gente primeiramente precisa pegar a ideia de quando ele se iniciou. O início dele se dá na Era Nacional, sendo a primeira escola literária. Só que como veio a chegada dessa tal Era Nacional? Basicamente, veio em uma transição da Era Colonial. Existia a Era Colonial, que era o Brasil colônia, em que as obras dos autores sofriam influência dos países europeus. Mas nesse período de transição, veio a Era Nacional, que cortou essa influência das obras europeias. Começou então a ter um caráter mais individual nas obras então do romantismo, porque começou a retratar mais coisas do país. O romantismo ele veio com uma ideia que era a idealização do amor, falava mais sobre amores trágicos, o sentimento humano, coisas individuais, pessimismo, entre outras coisas. Mas uma coisa que o povo muitas vezes entende quando se fala em romantismo é o amor entre namorado e namorada, mas não é bem assim, como todo mundo sabe. Nem sempre esse é um amor retratado nas obras românticas. Não é um amor entre marido e esposa. Muitas vezes o romantismo ele busca mostrar uma idealização de um amor que a pessoa não consegue ou até a idealização de um espaço em volta. Então, tem essas obras diferenciadas do romantismo. Não se pode ficar preso só nessa ideia única. Bom, agora eu vou falar as 3 fases do romantismo. Primeiramente, eu vou falar a primeira fase, que é conhecida como a fase do romantismo nacionalista e indianista. Indianista porque a característica das obras aqui no Brasil foi pegar o herói nacional, o índio. Então pegou características do passado. Além de que essa fase, por ser nacionalista, ela vai ter uma valorização do espaço natural existente no país. Além de que, nessa fase, ela é conhecida como uma fase mais maravilhosa. Teve mais idealizações e não teve tanto pessimismo quanto na segunda fase, que eu vou falar agora. Agora, a segunda fase, conhecida como o romance ultrarromântico, romantismo ultrarromântico, eu posso falar uma coisa para complementar o que eu tinha falado no início, que o romantismo, na verdade, não é só uma idealização romântica, e não é só algo amoroso. Ele queria abordar as relações dos sentimentos humanos, como perdas, tragédias, entre outras coisas. Só que isso foi mais explícito nessa segunda fase, porque nessa segunda fase veio o chamado mal do século. Mas o que era o mal do século, basicamente? Bom, o mal do século ele teve como um certo início, que foi as falhas dos desejos dos autores, em que eles não conseguiam chegar no que desejavam. Então começou a criar um caráter meio pessimista nas obras. As obras começaram a ficar mais pesadas, retratavam morte, retratavam a depressão. Agora vamos falar da terceira e última fase, que é o romantismo marcado pela liberdade. O romantismo condoreirismo, basicamente. Mas por que esse romantismo tem esse nome? Porque a gente pode fazer uma interligação com a ave condor. A gente pode interligar essas palavras, porque o condor ele é uma ave liberta. É uma ave que está voando sempre. Então, essa terceira fase, basicamente, fica fácil de saber o significado dela, porque ela tem como objetivo mostrar uma questão mais social do país, uma questão que as obras vai começar a falar sobre outras coisas, já que estava passando por um período abolicionista, estava acabando a escravidão basicamente nesse período. Então as obras tiveram esse outro foco e também uma característica que é muito perceptível nessas obras da terceira fase do romantismo é que começou a ser utilizada mais palavras do povo,
que o povo tinha o costume de falar mais. Então, é isso, porque depois da terceira fase, essas características deram início para a próxima escola literária, que é o realismo. Bom, agora falar algumas características em gerais do romantismo, que entre elas é o nacionalismo, que é o herói nacional, que era retratado, o individualismo, o subjetivismo, a idealização, o amor platônico, o pessimismo, a angústia, que, como eu disse, o mal do século é uma das principais características do romantismo, pelo menos na segunda fase. Agora, para finalizar, eu vou dar o exemplo de duas obras literárias, que uma é a obra mais conhecida, provavelmente, que é a de José de Alencar, a Iracema, e de Gonçalves Dias, Segundo os Cantos. Essas duas obras marcaram bastante o romantismo, além de vários outros autores que também marcaram esse período.